E aí, você está de olho nas notícias do agro e percebeu que criação de aves caipiras é um excelente negócio. Mas está cheio de dúvidas se começa pelos ovos ou pela carne? Que tal ouvir agora um grande especialista da área te contando tudo sobre o assunto? O professor Marcelo Dias da Silva, médico veterinário, especialista em saúde e nutrição animal, mestre em agroquímica e doutor em zootecnia, vai nos contar um pouco sobre o manejo produtivo. A partir da terceira, quarta semana de vida, de acordo com a época do ano, clima e local, os pintinhos já começam aí, já não pintinhos, melhor dizendo, eles começam a ter acesso aos piquetes. E a partir daí o manejo é relativamente simples, pois são aves rústicas e que você vai prendê-las à noite e soltá-las de dia, fornecendo o alimento, de preferência complementando com os alimentos alternativos. E esse ciclo se encerra quando? Então depende. Primeira questão, produção de ovos ou produção de carne? Se estivermos falando da produção de carne, então esses frangos, essas aves vão ser criadas até 60, 70 ou até 90 dias, de acordo com o mercado regional. Em algumas regiões, prefere-se aves um pouco mais firmes, em outras, um certo teor de gordura, e isso, de acordo com o mercado, leva o produtor a escolher a melhor idade para abater seus animais. O ideal é abater as fêmeas um pouco antes dos machos, pois elas ficam prontas mais cedo, embora fiquem menores. Os machos demoram um pouco mais, mas ficam maiores e têm um desenvolvimento maior. De qualquer forma, em torno aí de 70, 80 dias, é um período interessante para se abater e comercializar essas aves. Alguns produtores entregam em feiras livres, mercados de bairro, outros já têm até encomendas. E esse produto é muito procurado e quem o consome paga um valor bem mais elevado que aquele de granja disponível no supermercado. Quando falamos na produção de ovos, nós temos que lembrar o período que a galinha leva para chegar à fase de postura. Então, nós temos que criar essa ave até cerca de 20 semanas, algumas um pouco antes, algumas um pouco depois, quando elas começarão a colocar os ovos. Então, nessa fase de recria, que vai lá da terceira, quarta semana de vida, até ela iniciar a postura, nós deveremos alimentá-las corretamente, cuidar, até que elas atinjam o ponto ideal para começar a postura, que é em torno de 20 semanas. Nesse momento, nós teremos que ter aquele cuidado de prendê-las ao pôr do sol, deixarmos o início da manhã presas e depois soltá-las nos piquetes, para evitar que elas coloquem ovos na grama, no chão e sim nos ninhos que deverão estar naquela instalação coberta e que devem ser coletados várias vezes por dia, os ovos ali com a mão devidamente higienizada, os ovos para depois serem comercializados. Essa galinha vai ficar em postura até quando? Nós temos fases em que a galinha sofre troca de penas, a famosa muda, nós temos também a questão do choco e nós temos a questão do período mesmo interessante comercialmente para manter essa galinha produzindo ovos. Normalmente a galinha fica até cerca de 70, 75 semanas com uma postura comercialmente interessante. Depois desse período, vai ficar comendo muito e pondo cada vez menos ovos. Então, para aquele produtor que tem esse grupo de galinhas para postura, quando elas estiverem em torno de 75 semanas, essas galinhas deverão ser substituídas. Assim, vai haver um equilíbrio entre custo e lucro de venda dos seus produtos. E tem muito mais informações para que você consiga realmente iniciar a sua produção com segurança. Tudo isso no curso do CPT, Criação de Frango e Galinha Caipira, coordenado pelo professor Marcelo. Então clique no link agora para transformar os seus conhecimentos e ter sucesso na criação de aves caipiras.